Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje nós vamos falar de uma hora que é crítica para a maioria das empresas, a hora de trocar o ERP. O que fazer? Bom, essa migração de software de gestão muitas vezes é necessário para se adotar soluções mais alinhadas com as tecnologias mais recentes, ganhar eficiência e acompanhar o crescimento de um negócio. No entanto, esse processo de migração ele pode ser traumático e pode sair muito caro. E para falar um pouco sobre esse verdadeiro transplante de coração da empresa, eu vou receber aqui hoje o Jean Paul Vieira. Olha só, acho que é meu primo aqui, a gente vai descobrir aqui nesse bate-papo, que é diretor executivo de marketing e de produto da Senior Sistema. Então fica com a gente que daqui a pouquinho o Jean chega por aqui para dar uma aula pra gente sobre ERP e muito mais. Jean Paul Vieira é diretor de marketing e produto da Senior Sistemas e atua há mais de 2 décadas no setor de tecnologia com forte expertise em estratégia, inovação e desenvolvimento de soluções digitais. Ele já ocupou cargos de liderança em empresas como Lynx, TOTUS e DataSul. Na Senior, desde 2015, ele lidera a evolução do portfólio de produtos e o posicionamento de mercado, com foco em experiências inteligentes e geração de valor para os clientes. Ele é graduado pelo UDESC em processamento de dados e engenharia de produção, com MBAs em marketing pela FGV, administração global pela Universidade de Lisboa, gestão comercial pelo INPG e formação executiva pela Fundação Dom Cabral. E ele também integra o conselho de administração da Novasoft SAS. Muito bem, Jean Paul Vieira, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a ADM. Obrigado, Leandro. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com você e compartilhando um pouco dos conhecimentos e da experiência com a audiência do Café com ADM. Cara, eu já tô aqui impressionado aqui que o Jean chegando aqui. O cara tem uma presença aqui, parece um apresentador, uma voz aqui de locutor. Você tem experiência também em comunicação aí, Jean? Não, Leandro. Na verdade, é só um pouco do perfil, talvez a voz é um pouco mais grave. Só genética mesmo. Chamando um pouco a atenção. A genética ajudou também um pouquinho. Mas muito bem. É comum o pessoal me perguntar se eu tenho algum programa também, radialista, alguma coisa assim, mas olha aí, tá vendo aí? Se não der certo na tecnologia, quem sabe? Pô, quem já sabe? Dá para apresentar o podcast da Senior aí, fazer né? Vamos aproveitar aí os atributos naturais. Muito bem. Hoje, agora falando aqui de ERP, eu queria começar aqui o nosso bate-papo, primeiro pontuando assim, quais são os sinais que indicam que o sistema atual de gestão de uma empresa ele já está defasado e levando essa organização a perder eficiência no mercado. Bom, esse é um processo que ele não acontece assim de uma hora para outra dentro da organização, né? Que de repente ocorre alguma ruptura, assim, nossa, está na hora de eu trocar o meu ERP. E é por isso, inclusive, que é um processo complexo de entendimento, de identificar qual é o momento certo que eu preciso fazer um upgrade das minhas soluções, né? Então, as coisas elas vão acontecendo de forma silenciosa dentro da organização. A gente vai se acostumando, né, com aquele sistema pesado, aquele sistema cheio de gargalos, né, que impedem, eventualmente, a tomada de decisões mais rápidas, mudanças de processos de negócio dentro da organização, porque, tá no sistema, mas o sistema é assim, não dá para fazer diferente, né, ele é custoso, pesado, e ao invés de ser um sistema habilitador de inovação, de mudanças, né, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, que é tudo muito dinâmico, tudo muito rápido, as mudanças acontecem de forma muito rápida, e diferente de décadas do passado, que estava tudo muito concentrado em produto físico. Hoje o mundo virtual, o mundo das finanças, atração exponencial, né, ela está muito conectada ainda com tecnologia, ainda mais com a tecnologia, né? Então, as pessoas meio que as pessoas, né, os executivos, né, dentro das organizações, meio que se acostumam com aquele cenário, né, com aquele contexto, não, é assim mesmo e tal, a não ser que aconteça assim, realmente, uma dificuldade a entrega de uma obrigação fiscal, a entrega de uma obrigação legal, o RP atual não tá conseguindo atender isto, tirando essas questões, que são as que tradicionalmente motivam a troca de um sistema, os executivos não percebem que o sistema está antiquado, está ultrapassado, está defasado, né? É como se, eu faço uma analogia, é como se nós fôssemos correr uma maratona
com um tênis velho. Nos primeiros quilômetros a gente não sente tanto assim, né? Vai chegar. Chega no meio para frente, assim, a gente começa a ficar para trás. A sola fica, né, no meio do caminho ali, né? Exatamente. Então, é isso, tá? A questão maior é porque normalmente a gente não percebe, não é tão fácil assim, né, esses sinais, né? Os sinais são esses, né? Ou é uma ruptura de questão de ele não estar conseguindo entregar uma obrigação fiscal, uma obrigação legal, um SPED, enfim. Ou ele está impedindo a empresa de aproveitar as oportunidades que o mercado apresenta. Perfeito. E também aqui eu estava aqui fazendo uma outra analogia aqui enquanto você estava falando, pensando em casos pessoais, assim, de uso de tecnologia. Então, assim, normalmente um celular também, depois de algumas versões, ele já não atualiza mais, já não recebe mais atualização. E, bom, por mais que ele esteja bom operacionalmente, esteja funcionando e tudo ok, você tem que trocar aquele aparelho para poder também continuar em sintonia com o que está chegando de novidade. Mesma coisa com computadores, enfim. Então, acredito que com sistemas também aconteça da mesma forma, né? Exatamente, excelente analogia também. Muito bem. Mas ainda falando sobre isso, né? É possível a gente adotar soluções sem ter que trocar o sistema? Assim, a gente, enfim, né? Fazer alguns ajustes aqui e ali, enfim, sem ter que passar por todo esse trauma da mudança de um sistema? Então, é possível, e normalmente é o que as empresas fazem, tá? Elas vão agregando, eventualmente, subsistemas especialistas, customizações, personalizações, desenvolvimentos específicos para atender uma determinada necessidade. Mas é como se você estivesse reformando uma casa antiga, né? Por mais que você faça os investimentos numa casa que já não te atende mais já há algum tempo, vai sair muito caro, é demorado, e muitas vezes é mais caro do que a própria construção, talvez, de uma casa nova, né? Então, assim, as empresas, de um modo geral, elas usam sistemas aí de 30, 20 anos atrás, que foram concebidos há mais ou menos 2, 3 décadas, quando veio a onda de migração, né, dos sistemas internos, que cada empresa tinha o seu ERP, para as software houses, né, para as empresas que desenvolvem sistemas, né? Então, e essa geração de produto, a arquitetura dessa geração de produto, ela tem essa característica, né? Ela até pode ser customizada, personalizada, mas tudo é muito pesado. É caro, é demorado, e se torna cada vez mais complexo de fazer a gestão desses sistemas dentro de casa, por mais que eu esteja tentando adaptá-los para a realidade tecnológica e econômica atual. Então, esse é o grande risco de continuar mantendo um sistema que não está preparado mais tecnologicamente para acompanhar, com esses puxadinhos, né, esses incrementos que se tornam depois muito complexos para manter tudo funcionando. Perfeito. E é possível mensurar os prejuízos, né, que um sistema obsoleto pode causar para uma empresa, assim, em curto, médio, longo prazo? Sim. Eu diria que tem três esferas, assim, né, ou 3 estágios, eu diria assim, de impacto de um sistema obsoleto na gestão de uma organização. A primeira é produtividade, tá? Acho que a dificuldade das áreas de negócio realizarem o seu trabalho, atender às suas oportunidades, enfrentarem os desafios de mercado nessa dinâmica transformacional cada vez mais rápida, com sistemas antigos se torna muito mais complexo, muito mais difícil. Está tudo muito mais engessado, o esforço acaba sendo muito maior para conseguir fazer uma entrega, para conseguir se diferenciar, criar um diferencial competitivo. E aí vem o segundo ponto, né? Que é justamente a competitividade. Com isso, a empresa começa a perder competitividade em relação aos seus concorrentes. Ela começa a ficar para trás, ela tem dificuldade de inovar e aproveitar, né, essas mudanças na mesma velocidade com quem está mais preparado, tecnologicamente falando, e chega num terceiro ponto, que é o principal impacto mesmo, que é a perda de mercado.
ela começa a ficar para trás. Ela começa a se tornar mais cara, mais lenta, mais demorada para fazer uma entrega, para atender o cliente, para atender a escala de crescimento, atender a escala de venda, a obtenção de novos mercados. Então, isso tudo se torna mais difícil pelo fato das áreas de negócio não estarem amparadas por um sistema que se adapta às suas necessidades. É como se nós tivéssemos... o mundo hoje, Leandro, e os nossos ouvintes, ele criou muita oportunidade. No pós-pandemia, a gente vê muita oportunidade para todas as empresas de todos os segmentos. É como se nós tivéssemos avenidas de crescimento gigantescas, mas se nós estivermos com sistemas antigos, a gente está com um carro velho. A gente está com um carro velho numa avenida fantástica e quem está com um carro melhor vai nos ultrapassar. Tá? Então, essa é a fotografia de estar com um sistema obsoleto. É verdade. Eu só tô aqui lembrando aqui dos casos de atendimento, vendas, né, que você tá falando com a pessoa e ela diz assim, pera aí só um pouquinho, eu já te digo aqui a informação, é que meu sistema tá lento hoje. Cara, isso dá nos nervos, né? Muito bem. E, bom, assim, normalmente não, né? O ERP, ele concentra, né, todo o tráfego de informações sensíveis ali da empresa. Então, assim, uma transição quase sempre ela é bastante trabalhosa também e tem um custo, né, relativamente alto. Então, quais são os maiores desafios nesse processo de migração de software de gestão e como é que a gente pode deixar tudo preparadinho para que esse processo seja o mais célere possível? Realmente, essa questão, né, da complexidade de troca de um ERP é o maior inibidor desse movimento. Por mais que a empresa esteja lá sofrendo com o ERP dela atual, cheio de problema de relacionamento com o fornecedor e tal, quando o executivo pensa, mas eu vou ter que fazer uma movimentação, um novo projeto, lembrando de traumas do passado e tal, acaba sendo uma decisão muito difícil. Sem dúvida, é o maior inibidor desse movimento de atualização tecnológica, é a complexidade de você trocar o motor do avião com o avião voando. É basicamente isso que a gente está falando quando a gente fala de trocar, né, um ERP. Os dados são super críticos, de processos muito críticos, né, como faturamento, produção, área comercial e tudo mais. A gente enfrenta assim, situações onde o histórico dos registros de décadas ou anos, né, de atualização dentro dos sistemas, eles já estão defasados, já não combinam mais com as legislações atuais, então fazer migração desse legado histórico sempre é algo bastante complicado, envolve múltiplos departamentos dentro da organização, é um movimento que a gente precisa orquestrar com muita gente e muita gente chave. Não é qualquer um dentro da organização que participa de um projeto. São pessoas que têm muita relevância nos processos atuais e não tem ninguém com tempo disponível, né, para fazer um projeto. Assim, agora eu estou aqui com 30% do meu tempo aqui, não estou fazendo nada, vamos fazer então um projeto de ERP. Está todo mundo 100% alocado e quando chega um projeto desse, ou a intenção de fazer um projeto desse, isso precisa ser considerado. E quando a gente fala sobre como uma empresa pode se preparar para fazer a migração, eu vou resumir em dois mundos aqui, ou dois modelos, tá? Tem o ideal, que é a empresa realmente se preparar para fazer a mudança e entender que ela vai ter que ter disponibilidade dos seus executivos, dos usuários-chave, vai ter dedicação, vai ter mudança cultural, é um novo sistema, não é uma cópia do sistema atual, é um sistema diferente, muito bem estudado, etc. Mas existe um investimento que vai muito além da simples troca do sistema, da aquisição de um sistema novo. É de preparar a arquitetura organizacional para absorver o projeto que está chegando. Tá? Então, esse eu diria que é o mundo ideal. E tem o mundo que está longe do ideal, que muitas vezes é o que as empresas acabam executando, que é fazer a aquisição de uma migração, né, de um software novo, e sem estar preparada para aquilo. E aí, os conflitos, aí que surgem os traumas, né, de uma migração, as dificuldades de uma migração, e o ideal realmente seria que a empresa estivesse bem preparada para poder fazer esse movimento. Tá? Esses são os pontos
mais importantes. Bom, show de bola. Cara, eu sei que na Sênior vocês têm toda uma arquitetura, né, em nuvem e tem também um processo de migração express, né, que vocês chamam. Eu queria que você comentasse, né, sobre esses dois pontos e como é que eles acabam reduzindo também os riscos, né, e o que a gente chama de downtime, né, nesse processo de migração. Diante até dessa complexidade, né, de migração dos ERPs que a gente comentou anteriormente, nós lançamos desde 2015, na verdade, a gente vem trabalhando na evolução de um modelo tecnológico super moderno que se permeia por décadas, né, daqui para diante, que é o nosso novo ERP, o ERPX, que encanta muito o mercado. Quando nós apresentamos tudo que tem de tecnologia ali envolvida e tal, as possibilidades, chama muita atenção. Só que onde é que a gente qual o problema que a gente se deparava? Era justamente a complexidade da migração. E aí nós criamos, já desde a concepção, na verdade, desse novo produto, a gente já vem com o conceito de ativação, que na verdade, buscar ao máximo entregar um usuário e senha, né, para o nosso cliente e o sistema está pronto. Tá? Tirar esse trauma da migração. Mostrar para ele que pode ser sim fácil de você ter um novo ERP. Então a gente criou este conceito da ativação, que através de alguns mecanismos de automação, permite com que uma empresa esteja faturando com os seus dados, as suas informações de históricos de outros ERPs antigos, em até 4 dias dentro dos sistemas da Sênior. Então, só para ilustrar aqui, né, qual é a mágica, né? Nós criamos, por exemplo, a rotina de construção do perfil tributário da organização. Somos nós que fornecemos toda a configuração tributária dos impostos que devem ser recolhidos por tipo de operação, por produto, entre outras centenas ou milhares de informações que anteriormente, nos sistemas tradicionais, eram parametrizadas em tempo de projeto. Isso vem pronto para o nosso usuário, e a importação de documentos fiscais que hoje são padronizados pelo governo, como o caso do SPED fiscal, que nos permite também fazer o cadastramento e popularmos, né, com os dados reais do nosso novo cliente de uma forma muito rápida, com esforço muito menor do que os tradicionais. Excelente, excelente. Bom, ô Jean, esse tema eu sempre faço uma brincadeira aqui, que acho que já é quase impossível a gente ter um episódio do Café com a ADM que não apareça aqui o tema inteligência artificial. E aí, pegando aqui já, né, essa introdução aqui, quando a inteligência artificial começou a se tornar mais disseminada, mais popular, os fornecedores também acabaram adaptando seus sistemas para agregar, né, o poder dessa tecnologia aos seus softwares. Mas eu queria que você explicasse aqui para a gente, né, o que é hype, para a gente separar, né, e o que é realmente funcional em termos de inteligência artificial em um RP. Tem um hype enorme realmente em cima da inteligência artificial, né? Hoje você, em qualquer discussão de business, de negócio, ela aparece, né? Não precisa nem ser de tecnologia, a inteligência artificial está em tudo. Então, assim, é um hype enorme mesmo, mas é diferente do que foi, por exemplo, o hype do metaverso, né, que também chegou uma hora que estava todo mundo achando que a coisa ia ser 100% digitalizada e tal, e acabou que o metaverso foi mais um fracasso, né, eu diria, a versão 2 do fracasso do metaverso, né. A diferença da inteligência artificial, na forma como a gente conhece hoje, né, que veio ali depois de finalzinho de 2022 para cá, é que ela já produz resultados bem palpáveis, né, são resultados concretos e percebidos pelas organizações. Eu não vou nem falar da pessoa física em si, né? Nós como particulares usando a inteligência artificial, mas a aplicabilidade dela dentro das organizações já se mostra extremamente vantajosa, criando diferenciais competitivos muito rapidamente. Qualquer passo, qualquer movimento que a empresa faça na direção da inteligência artificial, de um projeto, por menor que ele seja, ele já produz resultado. Então, por isso que realmente ela se torna esta realidade hoje, e é uma realidade verdadeira mesmo, né, de evolução.
assim como foi a internet no passado, né, a descentralização dos sistemas na nuvem, e todos os serviços que surgiram lá, né, no final da década de 90, início dos anos 2000, sobre, né, o boom da internet, a gente está vivenciando algo muito parecido na inteligência artificial, talvez com contribuições na mesma ordem de grandeza ou maiores do que a própria internet. E só para citar alguns exemplos do que hoje nós, na Sênior, temos de concreto, do que já tem funcionando, né, dentro dos sistemas, a gente está falando de agentes de inteligência artificial que fazem simulações de operações de contas a receber, contas a pagar, investimentos, cenários econômicos, né, para fazer simulação de fluxo de caixa, apontando riscos de uma eventual quebra de caixa, alguma necessidade de aporte de investimento, ou de fazer uma aplicação melhor, ou de administrar melhor o contas a pagar ou contas a receber. A parte a própria gestão de pessoas, né, que é um processo super crítico, através da gestão e do desenvolvimento das pessoas que as empresas se diferenciam, e normalmente é a última coisa que os líderes e gestores fazem. Quando sobra tempo, eu vou fazer alguma coisa em prol do desenvolvimento das minhas equipes. Então, hoje, nós temos, por exemplo, um agente que permite com que os líderes identifiquem pontos de desenvolvimento para contribuir com os seus liderados de uma forma muito rápida, utilizando, obviamente, as informações que existem nos sistemas de RH. Na indústria 4.0, a inteligência artificial na indústria 4.0 é o grande diferencial das indústrias aí dessa nova era. Não só porque ela entende melhor a questão de estoque, insumos, mas porque ela faz a correlação da área de produção com todos os demais departamentos da empresa. Então, eu consigo conectar o histórico de pedidos de venda e eu faço projeções, predições, inclusive, do que pode acontecer com a demanda que vai chegar para a produção, com base em inúmeras variáveis que são externas à organização, inclusive. Variáveis macroeconômicas, microeconômicas, variáveis climáticas que podem afetar, por exemplo, a indústria da confecção, o clima pode afetar tremendamente a capacidade produtiva, se vai precisar de mais ou menos produção. Então, a aplicabilidade hoje da inteligência artificial nos negócios é uma realidade e quem não abraçar vai ficar para trás. Olha só, então temos que nos adaptar, né? E me diz uma coisa, Jean, até por curiosidade, como é que é a interface dessa inteligência artificial no sistema da Sênior? Porque assim, o ChatGPT, que enfim é a inteligência artificial mais popular, ele meio que definiu ali um padrão e as outras que surgiram depois seguem aquele mesmo padrão de conversa, de chat e tal e tudo mais. Como é que é dentro do sistema da Sênior? Da mesma forma, na verdade, já desde 2015, quando nós começamos com essa nova geração tecnológica, né, que a gente chama de Sênior X ou Sênior Experience, um dos pilares é justamente a democratização da informação, democratizarmos o acesso aos sistemas. Porque até então, o uso de sistemas corporativos era feito por o que a gente chama de hard user, né, que é aquele usuário especialista lá do administrativo financeiro, usuário do RH, mas ele não permeava toda a organização. E por quê? Porque ele exigia conhecimento, treinamento, né? Dias de treinamento para aprender a usar o sistema, leitura de manual, enfim, era bem complexo, ou até é complexo nos sistemas tradicionais. E nós prezamos pela criação de interfaces cada vez mais humanizadas, para que todos dentro de uma organização, e todos que eu falo assim, do chão de fábrica ao presidente, porque presidente também não usa sistema. Por quê? Porque ele não faz treinamento. Ele pede as informações, às vezes, para a secretária. Então, a ideia de trazer essa interface mais humanizada na Sênior já começou em 2015. Na época, ainda com chatbots, né? A gente usava chatbots sem a Generative AI, como existe hoje. E a Generative AI só veio facilitar e acelerar a nossa capacidade de entregar essas interfaces humanizadas, né? E que o usuário, qualquer nível de usuário, consegue conversar na linguagem humana natural, né? Então, sem dúvida, esse é o futuro.
das pessoas estarem conversando com os sistemas. E não só no teclado, falando também, né, pedindo informações de qualquer dispositivo. Hoje a gente tem integrado no WhatsApp, a interface é super comum, que praticamente todo brasileiro tem um acesso, né, ao WhatsApp. É o sistema mais utilizado, eu diria assim. Então, a gente já integrou os nossos agentes de inteligência artificial para responder essas perguntas e dúvidas e solicitações e pedidos, etc., aprovações e movimentos através do WhatsApp. Olha só. Então, e que é o que todo mundo usa, né? Nada mais fácil do que utilizar o bom e velho WhatsApp. E me diz uma coisa, na prática, né? Como é que esse uso da inteligência artificial no software de gestão, ele impacta no processo de tomada de decisão? Como é que funciona mesmo, assim, qual é o insumo que a gente tem ali? Porque, assim, vou dar o exemplo aqui que eu falei, ChatGPT. O ChatGPT, ele só funciona se eu perguntar para ele. Ele não vai, do nada, me dar alguma informação. Ó, Leandro, se liga aqui nisso e naquilo e tal. Porque se eu não perguntar, ele não vai me responder. E aí, no caso de um software de gestão, ele tem, assim, uma atitude mais proativa nesse sentido de gerar informações que a pessoa, às vezes, não está nem enxergando ali, mas que deve prestar atenção? Vamos lá, tem os dois mundos, tá? Tem o mundo da produtividade, assertividade e velocidade na tomada de decisão, que esses agentes de inteligência artificial contribuem muito fortemente. Foi o exemplo que eu citei, por exemplo, do caso da gestão de pessoas, né? A construção de plano de desenvolvimento individual, definição de sucessores, etc., que é um processo complexo, exige tempo, e até um certo conhecimento do que eu vou dar de contribuição para o meu time, né? Para o meu time se desenvolver e tal, para os meus liderados, né? Então, esse é um exemplo de produtividade, né? Com o aumento do escopo de possibilidades também. Porque muitas vezes o usuário, né, o executivo, enfim, o colaborador, ele tem um conhecimento, uma experiência daquele universo que ele vivenciou, mas a inteligência artificial generativa, ela traz contribuições do mundo inteiro. É a primeira vez na história que a gente está sentado diante de um sistema de gestão e eu posso ter contribuições do mundo inteiro, de todas as experiências que todo mundo teve. Porque a Generative AI traz isso, ela tem essa especialização de entender de muita coisa e já ter passado, como se ela tivesse passado por todas as experiências de todo mundo. Então, quando eu preciso, por exemplo, de uma contribuição ou tomar uma decisão diante de um cenário, um contexto onde eu estou inserido, eu poderia estar fazendo isso da minha cabeça, com o meu conhecimento, poderia estar sendo assertivo e num ritmo de decisão que serviria, que aparentemente serve para a minha empresa, mas quando eu uso um agente de inteligência artificial para me ajudar nessas decisões, construir sugestões, possibilidades, ela amplia muito a nossa capacidade enquanto ser humano dentro de uma organização. Muito mais rápido e a assertividade tem que ser muito maior também. Sensacional, muito bem. E a gente sabe, né, que ela ajuda tanto no aumento da eficiência também no compliance, né, que é uma questão que é extremamente complicada. A gente vive num país que tem um excesso de normas, de exigências tributárias, legislatórias e tal, e que mudam. Né? Sempre tem uma novidade. E aí eu queria que você comentasse assim, como é que o RP facilita, né, esse processo de compliance. Porque, assim, Receita, enfim, o Estado, eles não querem saber se você está por dentro, se está acompanhando, se não está. Se você não fez como tem que ser, né, vem uma multinha aí no fim do mês. Então, eu queria que você comentasse como é que o RP ajuda, né, nesse processo todo, né? Sim. Vamos lá. Uma das principais responsabilidades de um sistema de gestão é justamente atender aos aspectos fiscais e tributários, né, que são os recolhimentos aí em torno das operações que são realizadas da organização. Esse eu diria assim, que é um dos elementos mais básicos, né, de um sistema de gestão. Mas, como você mesmo falou, o Brasil muda a sua legislação numa velocidade absurda. Possivelmente é um dos países aí, um dos maiores aí em volume de alterações de leis para todos os segmentos da economia. Constantemente são lançadas aí alterações. E é muito difícil e complexo para as áreas de negócio, administrativo e financeiro, estar acompanhando todas essas mudanças. É caro, é pesado.
E agora a gente está falando da reforma tributária, que a partir de janeiro de 2026 entra em vigor os novos impostos. E que vão concorrer, inclusive, com os impostos atuais. A gente vai ter um cômputo tributário ali bem mais complexo do que do que nós estamos vivenciando esse ano, que já é bem complexo. No nosso caso da Senior, o que a gente fez? Nós também utilizamos a inteligência artificial para ajudarmos os nossos clientes a entender qual vai ser a carga tributária de 2026. A inteligência artificial entende a operação da empresa hoje e já projeta, 2026, esta será a carga tributária, considerando os 2 novos impostos que começam ali em janeiro de 2026. E mais, além disso, a inteligência artificial, ela dá sugestões para a empresa do que ela pode estar otimizando na sua operação tributária, nos regimes tributários, nos fornecedores, os créditos tributários dos fornecedores, para reduzir a carga tributária, obviamente de uma maneira lícita e legal. Então, são contribuições que a inteligência artificial traz hoje para reduzir a complexidade fiscal e ainda trazer um ganho econômico para a empresa. Cara, olha, eu tô com a cabeça agora aqui, fazendo aquele meme aqui, explodindo aqui. Porque, não, assim, a maioria dos empresários, e eu me incluo nessa maioria também, eu não tenho nem ideia do que vai acontecer. Eu não sei qual que é o cenário. A gente vai vivendo um dia de cada vez e quando chegar lá na frente, bom, agora a gente tem que se adaptar e, enfim, né? Mas assim, você tendo, né, essa projeção de cenário já agora, cara, dá para tomar muitas atitudes, né? E, enfim, né, se antecipar às mudanças. Muito bem. Jean, me diz uma coisa, cara. Vocês se destacam, né, como uma das maiores empresas de software de gestão da América Latina. E eu queria que você comentasse não só quais são os diferenciais em termos de software, mas também de práticas de mercado, né, da própria empresa. Quais são os segredos de sucesso da Senior, né, enquanto empresa? Perfeito. Bom, a título de curiosidade, dentre as 1.000 maiores empresas do Brasil, de todos os segmentos, existem só 3 empresas de software de gestão nessas 1.000 maiores. E a Senior é uma delas, tá? Então, realmente, assim, a gente tem um destaque gigantesco na contribuição, inclusive, para a economia brasileira. E essa construção, né, ela vem ao longo aí de alguns anos, é muito pautada no relacionamento. O tipo de relacionamento que a Senior tem com os seus clientes ele tem uma característica especial que nos diferencia em relação aos nossos concorrentes. A gente cria um laço de contribuição, né, nesta relação, né, de parceria com os nossos clientes, para que essa relação se perdure, né, por décadas, enfim, né, para o resto da vida, né? É literalmente um casamento e a gente tem que prezar muito bem por essa relação e isso é muito valorizado pelas organizações em relação, né, às empresas de software. O envolvimento que nós temos com os nossos clientes nos permite entender com profundidade as necessidades deles. Por isso que até esses exemplos que eu citei para você, né, do que a gente vem implementando aí de novidades tecnológicas e diferenciais que criam diferenciais competitivos para os nossos clientes, pelo profundo conhecimento que nós temos dos setores que nós escolhemos sermos referência e líderes, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, segmento de manufatura, logística, agronegócio, construção, varejo, serviço, são segmentos que nós escolhemos para liderarmos, né, a renovação tecnológica. E eu diria para você que a profundidade do conhecimento do setor aliado a uma tecnologia inovadora é o que faz a Senior ser o que ela é hoje. Muito bem. Bom, agora, Jean, eu queria que você revelasse aqui planos para os próximos anos. O que vem pela frente, o que vocês pretendem fazer para seguir crescendo, enfim, aquisições, quais são os planos de crescimento aí para a Senior daqui para frente? Legal. A Senior,
para quem não sabe, a Sênior já é uma empresa de capital aberto, ela já tem o registro na CVM, segue todas as regras da CVM, como se fosse uma empresa de capital aberto normal, e ela é uma empresa de capital aberto. Ela só não fez ainda o IPO, ela só não lançou as ações lá na B3 para serem comercializadas no mercado de bolsa de valores. Mas nós já estamos prontos para fazer esse movimento, e obviamente que a gente está aguardando uma melhor janela, né, que a gente chama das janelas de aberturas de capitais, possivelmente vem com uma futura redução de juros ou alguma mudança política, econômica que podem tornar novamente, né, atraente a abertura de capital. Mas independente disso, a Sênior sempre foi uma empresa muito saudável em relação à geração de caixa, tanto que de 2013 para cá nós fizemos mais de 30 aquisições, sempre financiadas pelo próprio caixa da Sênior. Nós nunca pegamos investimentos externos para fazer movimentos de aquisição, nada. Então, assim, a gente vai continuar crescendo da forma como a gente sempre cresceu, fazendo aquisições. Todos os anos a gente faz pelo menos 1 ou 2, 3 aquisições. E se o IPO vier, só vai acelerar o inevitável, né? Que é esse crescimento constante aí que a gente tem durante todos esses anos. Olha, eu tô na torcida por esse IPO aí, né? Pode esperar por mim aí quando sair. Tem bastante gente esperando, tá todo mundo esperando, todo mundo no aguardo aí para ser a nova vedete da bolsa. Olha aí, muito bem. Cara, Jean, eu queria te agradecer demais aqui pela presença no nosso Café com a DM, compartilhar aqui, cara, né, um orgulho brasileiro aqui, a Sênior, sem dúvida, né, então, porra, ter vocês aqui no nosso podcast só engrandece, né, o nosso casting aí de episódios, né, e de entrevistados. E, cara, obrigado mesmo aí pela presença, cara. Cada vez mais sucesso para vocês. Legal, Leandro. Muito obrigado. E foi um prazer conversar com você e com toda a audiência aí, externalizar um pouco do que nós estamos fazendo. Espero que eu tenha passado aí algumas contribuições boas aí para todo mundo. E seguimos aí em frente, estou à disposição aí, realmente agradecendo bastante a participação no podcast. E você, o que você achou deste episódio de hoje, turbinado de cafeína aqui com Jean Paul Vieira? Olha só, esse sobrenome é poderoso, Vieira. Será que a gente é primo, hein, Jean? Sua família é de onde, cara? Você é de onde? Eu sou de Joinville, Santa Catarina, mas a minha família, a origem é portuguesa e espanhola. Tá, não. Por parte de mãe. Olha, da Espanha, por parte de pai português. Isso, meu pai, né, Vieira, ele era de Araranguá, Santa Catarina. Então, isso aí, cara, é da mesma turma. Vamos fazer essa árvore aí que a gente vai se encontrar em algum ramo. Muito bem. Certeza, da mesma turminha. Os meus avós também vieram ali para a Ilha dos Açores, né, e tal. Florianópolis, a comunidade ali mesmo. Olha aí, sinergia total aqui no Café com a DM de hoje. Então eu quero saber o que você achou. Já deixa aí nos comentários, já compartilha esse episódio com seus amigos, marca a gente no @Café com a DM, marca no @administradores e vamos marcar também lá no @ da Sênior, lá pra galera saber que você curtiu esse episódio e tá compartilhando aí com seus amigos. Cara, valeu demais. Semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês. Então, até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.